Gente, muito obrigada. Obrigada, Ana Paula, Samanta. Queria saudar muito esse espaço, essa iniciativa tão importante, gente, de oficina de formação gratuita para mulheres, para a gente debater esse tema que é o que arranca a gente das nossas vidas, né? Da violência, tantas de nós, tantas das nossas companheiras, irmãs, amigas, mães, avós, tias. Então, não existe poucos temas mais importantes do que para a gente tratar, principalmente durante a pandemia, enquanto tantas mulheres estão quarentenadas, né? Muitas não podendo, inclusive, fazer quarentena e se arriscando na rua, mas também correndo risco dentro de casa, né? Porque a gente sabe como é que o patriarcado funciona. Então, primeiro, louvar muito essa iniciativa, como é importante, como a gente estava falando antes, apesar da gente não estar conseguindo se encontrar presencialmente, a importância dos espaços exclusivos de mulheres, para a gente debater política, a nossa situação, e construir teoria e prática a partir da nossa experiência concreta, né? Porque essa é a tradição das mulheres trabalhadoras, feministas, negras, indígenas, comunitárias, é construir conhecimento a partir da nossa experiência prática, né? Eu acho que é isso que o feminismo faz, né? O feminismo das mulheres trabalhadoras, o feminismo que a gente reivindica. Então, muito importante esse espaço. Queria só começar agradecendo muito e dizendo que é um prazer para mim. Estou muito animada de escutar todas vocês. Assim, eu vou tentar correr um pouquinho com a apresentação para tentar ser um pouco mais dinâmica, para ter mais tempo para as contribuições, né? Eu sou a Cecília Vieira, eu sou advogada popular. Eu trabalho já há uma década, mais ou menos, com direitos socioambientais, com comunidades atingidas pelo que a gente chama do modelo de desenvolvimento, então, comunidades atingidas por mineração, siderurgia, e apesar de ser um tema que parece não ter a ver com feminismo, tem muito a ver com feminismo. As mulheres atingidas, as mulheres nos territórios, quem carrega a vida, a reprodução da vida, porque é quem é jogada para esse lugar, né, nas famílias, na sociedade, o trabalho de reprodução da vida são as mulheres. Então, não é diferente nos conflitos agrários, nos grandes processos de violação de direitos, que são as mulheres que estão na linha de frente, né? Muitas vezes não serão elas que serão eleitas a cargos, que serão eleitas presidentes da associação de moradores, mas são elas as responsáveis por grandes processos comunitários de resistência e de luta. Então, é um tema que também tem muito a ver com o que a gente vai debater aqui hoje, apesar de eu não tocar muito nele hoje. O tema dessa oficina hoje é patriarcado e violência, né? Que é um tema muito grande, muito geral, e que dá para a gente abordar de muitas formas diferentes. Eu fiz uma apresentaçãozinha, vocês vão ver que eu tenho dificuldade de síntese, porque eu tentei sintetizar ao máximo, mas foi bem difícil. Mas vou tentar dar um passadão geral. E aí, já começando com uma coisa importante da gente recortar, que existem muitas abordagens possíveis para a gente olhar a violência estrutural contra as mulheres e o que é o patriarcado, inclusive para definir o que é patriarcado, porque são muitas tradições diferentes do feminismo, são muitas abordagens teóricas diferentes. Então, é claro que aqui não vou conseguir apresentar tudo, mas até não sei se a maioria conseguiu dar uma lida no material que eu mandei de sugestão, que eu mandei um texto da Karina Vergara Santos, que é uma feminista, uma lesbofeminista mexicana, jornalista, muito, muito importante, que traz uma reflexão muito importante para pensar o patriarcado a partir da heterossexualidade obrigatória, e um texto curto de uma mulher estadunidense, branca, professora de direito, a Catherine McKinnon, que também faz uma provocação interessante em relação a esse tema de direitos humanos, né, que é um tema importante quando a gente vai pensar nas violações de direitos das mulheres e na violência contra a mulher. Mas ainda que não tenha lido, não tenha conseguido ler, eu sei que é muita coisa, que as mulheres estão muito sobrecarregadas na quarentena, não tem problema, para isso serve um pouco também o passadão geral. E aí, eu vou propor o seguinte, eu vou fazendo a apresentação, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu vou tentar fazer um passadão de uns 20 minutos, e aí, de repente, vocês podem se inscrevendo aqui nas caixas de comentários, ou até se quiserem colocar perguntas, mas encorajo vocês a falarem, porque para mim é super importante escutar a voz de vocês, ver a cara de vocês, porque o distanciamento social já é demais. Então, encorajo vocês a falarem, se inscreverem, tirarem dúvidas, colocarem contribuições, porque para mim também é super importante que esse é um processo muito recíproco, e isso não é demagogia da minha parte, não. Eu saio dessas oficinas com muito aprendizado, né, a partir da nossa troca mesmo. Então, sempre que a gente fala sobre isso, né, a gente pensar por que é importante a gente entender o que é o patriarcado, né? E a importância disso, e a gente sempre debate, né, no movimento de mulheres, com as companheiras, que para a gente mudar a realidade que nos atrapa hoje, né, que nos prende hoje, que a gente vive hoje,
a gente precisa compreender o funcionamento político, o funcionamento econômico, a história desse sistema que sujeita e mata meninas e mulheres, né? Então, só pensando que tinha muitos dados para trazer, mas eu tentei não ficar trazendo muita coisa, porque a gente sabe também, né? Mas só pensar esses números muito grandes, que entre 1980 e 2010, 91 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, a imensa maioria em casa. A gente está num contexto em que o assassinato de mulheres negras aumenta também vertiginosamente. Então, é uma violência que ela também é racializada. E para a gente compreender essa clivagem da violência contra as mulheres, eu acho que essa é uma frase que ela sempre me pega, que é: os homens têm medo que as mulheres riam deles, as mulheres têm medo que os homens as matem. Essa é uma frase importante, que vai ser importante ao longo da nossa conversa, porque ela tem um pouco a ver com o debate de socialização, que é um debate importante para a abordagem, por exemplo, que a Karina Vergara Sanches faz, de pensar a heterossexualidade obrigatória e essa relação que coloca a mulher dentro, dividindo um espaço privado com um agente político que, no geral, é o agente político que é o principal nas estatísticas, pelas mãos de quem as mulheres são estupradas, abusadas, etc., né? Então, essa abordagem crítica da Karina Vergara Sanches sobre a heterossexualidade obrigatória é muito importante para a gente compreender essa dinâmica violenta, né, e de violência estrutural mesmo. Então, ao longo do nosso debate, eu mandei para vocês os textos da McKinnon e da Sanches, mas a gente vai falar aqui um pouco em diálogo com outras feministas também. E aí eu acho importante a gente sempre começar pensando, porque quando a gente vive num sistema que é um sistema tão total, como é o patriarcado, como é o capitalismo, como é o racismo, como é o entrelaçamento entre essas três coisas, parece que isso é o que sempre existiu, né? Eu acho que essa é uma capacidade muito impressionante, é o resultado de guerras vencidas, né? A gente vive a história dos vencedores, a gente vive a narrativa dos vencedores e parece que, de fato, é assim como as coisas sempre foram. E aí eu procurei algumas notícias que eu acho, algumas manchetes que eu acho que são importantes para estimular um pouco até a nossa imaginação e desafiar um pouco esse apagamento da história das mulheres e essa sensação de que o patriarcado é o que sempre houve, então o máximo que a gente pode conseguir são pequenas reformas dentro dele, são conquistas de direitos, políticas públicas para melhorar um pouquinho a nossa situação, mas nem sempre ele existiu, uma coisa que nem sempre existiu pode acabar, né? E aí essas duas matérias, tem várias matérias parecidas, depois se vocês quiserem eu posso mandar uns links para vocês, sobre descobertas arqueológicas, tanto descobertas objetivas arqueológicas de ossadas de mulheres que, pela pesquisa, eram mulheres pré-históricas, eram mais fortes do que campeãs de remo atuais, e outras que são não descobertas novas, mas descoberta do enviesamento machista de pesquisa antiga que era dada como certa. Então, uma ossada que se imaginou durante muitas décadas que era de um famoso guerreiro viking, muitas décadas depois se descobriu que não, que era uma ossada de uma mulher. Então, muitas feministas trabalham com esses números de que até 5.000, 7.000 anos atrás existiam sociedades exclusivas de mulheres, né? Comunidades lésbicas, sociedades exclusivas de mulheres, em que existiam encontros eventuais com homens para procriação, mas todo o sistema econômico, político se dava entre mulheres. Isso tudo também, eu acho que é importante a gente compreender isso para a gente resgatar, inclusive, a nossa capacidade imaginativa política, né? O que a gente vive hoje, esse sistema muito total de apropriação coletiva e individual das nossas vidas e de uma violência que ela parece muito generalizada, não é o que sempre foi. Se algo foi construído, ele também pode ser derrubado, né? Eu acho que isso é importante. E aí, nesse debate, a gente vai tentar, ao longo do nosso debate, localizar muito de onde a gente está falando, né? Nós somos mulheres latino-americanas, vivendo num país que está sob um governo fascista, né? Do capitalismo dependente, então a gente está num lugar muito específico no mundo. Mas até para a gente compreender o que foi feito com a gente, o tipo de sistema que a gente vive hoje, eu tenho achado ao longo dos últimos anos importante a gente dialogar com as feministas que vão olhar para a Europa, para esse processo de transição do feudalismo e do capitalismo na Europa. E por que para a gente isso é importante? Porque tem um modelo forjado na Europa de supremacismo branco, supremacismo masculinista, que é exportado para o mundo com muita violência, com conquista, invasão, colonização, etc. Então, a gente compreender essa transição, ela ajuda a gente a compreender alguns elementos da nossa realidade atual.
E uma autora que eu imagino que algumas de vocês já devam ter escutado falar, que está bastante famosa nos últimos anos, é uma coisa muito boa, é a Silvia Federici, que é uma italiana, que trabalha com esse conceito da reprodução social, dos salários. Ela participou de uma movimentação na Europa para reivindicar salários para o trabalho doméstico, então, de desnaturalizar, inclusive na sua militância política, essa noção de que o trabalho doméstico de reprodução ele é um trabalho de amor, de cuidado, ele não é um trabalho, na verdade, né? Então, além de uma importância teórica muito grande da Silvia Federici. Então, a Silvia Federici ela vai olhar para esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo na Europa e para a campanha terrorista, né, que ela vai falar que é uma campanha, de fato, de terror do Estado, da Igreja e das classes proprietárias contra as mulheres. E aí olhar especificamente para esse processo de caça às bruxas. E esse processo da transição para o capitalismo, né, que é o sistema que a gente vive hoje, e a gente vai ver lá com a Karina Vergara Santos, que é um sistema que devora natureza, vidas, o nosso tempo, e não para a gente ficar com nenhum produto disso, né? Devora tudo isso para os lucros de uma minoria. Então, a formação desse sistema requereu muita violência, uma violência em massa, para desapropriar, para despossuir muita gente, para cercar coisas que eram bens comuns e transformá-las em propriedade privada, ou seja, gerar um contingente de pessoas pobres e gerar uma cisão muito fundamental e forte entre homens e mulheres pobres, né, empobrecidos, né, camponeses. E aí, por isso, a Federici vai olhar para esse processo e vai falar, você tem um processo de misoginia institucionalizada, né, de uma campanha de misoginia patrocinada por homens, né, do Estado, da Igreja, das classes proprietárias, da aristocracia, direcionada contra mulheres trabalhadoras, e aí ela vai olhar especificamente para esse processo da caça às bruxas, que também é importante para a gente compreender muitas coisas da nossa realidade atual, porque muitos processos de violência contra essas mulheres, porque quem eram as bruxas na Europa, né, do século XV? Eram as mulheres pobres, eram as mulheres que sabiam usar, que tinham seu quintal, tinham ervais no seu quintal e sabiam usar suas ervas para contracepção, para cura, ou seja, não estavam legitimando essa ascensão da classe médica, que é uma classe masculina. Enfim, as bruxas eram mulheres, de sua maioria pobres, e que não estavam exatamente se dobrando a esse novo projeto que estava nascendo, né? Não à toa, os bens dessas mulheres eram confiscados quando elas eram queimadas ou assassinadas pelo Estado, etc. Então, ele é um processo que ele tem muito a ver com a acumulação de capital também, né? E aí, um dos motivos pelos quais a reflexão da Silvia Federici é importante, e é importante para a gente que está aqui no Brasil, que é latino-americana, é que ela vai olhar para esses alvos, que são os alvos desse processo violento na transição para o capitalismo. E ela que são mulheres, natureza, colônias e povos racializados. E aí ela vai olhar contra as mulheres, os processos feitos pelo Estado contra as mulheres, inclusive, de legalização do estupro, de bordéis estatais, destruição da autonomia reprodutiva, isso, você criminalizar qualquer tipo de uso, criminalizar inclusive com perseguição e assassinato, né, patrocinado pelo Estado de mulheres. A natureza, no mesmo sentido, né, você construir a natureza, as mulheres, as colônias e os povos racializados como um outro que não é civilizado e que precisa ser civilizado por meio de violência. Então, até o nascimento do método científico, a Federici, a Carolyn Merchant, na verdade, que é uma outra teórica, ela vai olhar, por exemplo, para uns homens que eram considerados os pais do método científico, para mostrar como nesse suposto método tinha muita misoginia também. O próprio Francis Bacon, que é um cara que é tido como um pai do método científico, escrevia coisas do tipo, a gente tem que abordar a natureza como a gente aborda as mulheres, tem que encurralar ela para descobrir os segredos dela, abrir ela a fórceps. Então, tem um processo violento, né, acontecendo ali, dirigido por homens brancos, proprietários na Europa, e que vai ser exportado para muitos continentes, inclusive para o nosso. E aí, uma coisa que a Federici fala que também é muito interessante é esse processo, ele não é um processo, isso não foi um processo das trevas, e aí o iluminismo, a Revolução Burguesa foram as luzes, né? Não, esse é um processo que fez parte, que legitimou o surgimento desses debates do iluminismo, né, dos direitos humanos, da liberdade, igualdade, fraternidade, etc. E aí aqui a gente já começa a entrar um pouco na provocação da McKinnon, que é uma provocação importante, ainda mais para a gente pensar direitos, né, que é um debate importante quando a gente está falando
do enquadramento em que a gente está hoje, né, que a gente vive numa democracia liberal, etc., que é esse questionamento dos direitos humanos para quem, e de quem, e quem são esses humanos, né? Então, o texto da McKinnon, que eu passei para vocês, que a gente vai usar, vai refletir um pouquinho sobre ele aqui. A McKinnon, ela é uma mulher estadunidense, branca, advogada, que participou, que debate muito, escreveu muito, atuou muito em casos sobre igualdade sexual, violência contra as mulheres, inclusive em contextos de guerra, em espaços de trabalho, etc. E ela tem algumas contribuições muito importantes, e esse texto é um texto muito curto, assim, de 4 páginas, em que ela faz só uma provocação sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um texto de 1948, né, aprovado pela ONU, etc., um texto de uma matriz liberal, ou seja, que vem dessa ideia, que são essas ideias muito abstratas, né, de igualdade, liberdade, fraternidade, mas não diz exatamente como, não diz exatamente para quem, direitos do homem e do cidadão, etc., e aí ela faz uma provocação num texto muito curto, dizendo, beleza, mas nesse texto, eu leio esse texto, ele é muito bonito, mas cadê as mulheres? Eu não consigo ver um rosto de mulher nisso, porque se as mulheres fossem humanas, elas seriam tratadas como mercadoria. E aí ela faz uma série de perguntas que ela está falando, elas seriam traficadas dentro de container, elas seriam estupradas por dinheiro, e isso gravado em audiovisual, circulado no mundo todo. Então ela faz algumas provocações muito importantes, e nessas provocações ela está falando de muitas instituições do patriarcado que são, inclusive, naturalizadas, né? É uma reflexão importante para a gente, porque as nossas instituições são forjadas dentro dessa mesma lógica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, do debate liberal sobre direitos, e, inclusive, as instituições que as mulheres, individualmente, enquanto movimento, precisam acessar por conta dos ataques que as mulheres sofrem, da situação de violência estrutural, né, em casa, no trabalho, no espaço público, no espaço privado. E aí a gente passa para o debate da Vergara Sanches, né? A Karina Vergara Sanches, ela, como eu falei antes, ela é jornalista, professora, mexicana, uma mulher indígena, que é lesbofeminista, que é uma tradição que a maioria das lesbofeministas que eu sei são mexicanas, e que faz um diálogo importante com o feminismo autônomo, comunitário, feminismo lésbico, e ela vai olhar para esse texto é muito interessante, porque ela faz um diálogo com 2 debates que são muito importantes para a gente hoje em dia. Um debate que é o debate da reprodução social, que muitas feministas na esquerda, feministas socialistas, estão fazendo muito hoje, que ele está sendo recuperado, né? Que é um debate bastante importante, que a gente vai falar um pouquinho aqui, com o debate da heterossexualidade obrigatória e da existência lésbica da heterossexualidade obrigatória, que é um debate que as feministas materialistas, radicais, fazem já há algumas décadas, e ela vai meio que entrelaçar esses 2 debates nesse texto, de uma maneira bem interessante, assim, fazendo um apanhado de algumas autoras. Gente, se alguém quiser fazer, eu não estou olhando, não sei, ainda não deu não, né? Mas eu vou seguindo aqui, se vocês quiserem interromper, pode interromper. E aí ela começa o texto dela fazendo essa pergunta, que é a pergunta da teoria da reprodução social, que é isso, né? O capitalismo é esse sistema de exploração que devora vidas, natureza, e quem produz não fica com nenhum fruto do seu trabalho, é um sistema para o lucro e para a acumulação de uma minoria, e um sistema que produz, ele roda a partir dessa luta de classes da exploração, né, desse processo de exploração de uma classe proprietária da burguesia, expropriando os trabalhadores do seu tempo, do seu trabalho, das suas vidas. E aí uma provocação que as feministas da reprodução social fazem, que muitas feministas fazem tudo bem, o trabalhador ele chega no espaço de trabalho, no espaço que é tido como produtivo, né, no espaço da produção. Se ele produz a mercadoria sendo não necessariamente uma coisa física, né, um tênis, você vai trabalhar em algum lugar, mesmo que você faça trabalho de atendimento, mas se você vai lá e produz a sua força de trabalho, quem produz o trabalhador, né? Ou seja, para ele chegar de roupa passada, tendo comido, tendo dormido, ficou doente, se curou, etc., quem criou as condições materiais para esse trabalhador chegar lá, vivo, apto a trabalhar?
E aí o que a Vergara Sanches fala, que é também o que feministas socialistas da reprodução social falam, é quem faz esse trabalho são as mulheres. E aí mulheres, as mães, avós, irmãs, filhas, tias, primas, e a Vergara Sanches vai usar esse debate são pessoas que têm os corpos sexuados e que têm presumida capacidade paridora. E aí, por causa dessa presumida capacidade paridora, ou seja, pode ser até mulheres que não tenham útero ou que sejam inférteis, etc., mas por causa dessa presumida capacidade paridora, ao longo da vida, elas são empurradas para esse lugar, nessa divisão sexual do trabalho, que é esse lugar de fazer o trabalho de reprodução da vida, que não vai ser reconhecido pela sociedade, nem pelo Estado, enfim, nem pelo capital, não vai ser reconhecido como trabalho, porque ele vai ser colocado na chave do amor e da vocação. A gente vai ver um pouco isso nesse debate que a Carina Vergara Sanches faz. E aí é bem interessante, porque ao longo do texto dela, ela coloca isso, né, da esfera da produção e da reprodução, o trabalho doméstico, a sobrecarga, etc. E aí ela coloca algumas perguntas muito boas, né, que são, por que as mulheres fazem tudo isso? Ela fala, o que faz com que ao longo do processo histórico o trabalho reprodutivo tenha sido destinado principalmente às mulheres? E aí tem uma pergunta que eu acho muito boa, que é, o que leva as mulheres a lavar centenas de cuecas que não são suas ao longo da vida? E ela faz essa pergunta e ela vai entrar no conceito da heterossexualidade obrigatória, para falar também sobre violência, né, que é um tema importante para a gente aqui, um tema importante para a gente falar sobre patriarcado. Então ela vai olhar para a heterossexualidade obrigatória falando, a heterossexualidade ela não é uma escolha, ela é um regime político de trabalho, de exploração, é uma ideologia. E ela é uma ideologia que obriga as mulheres a acreditar que as suas vidas não valem por si só, se não tiver um homem do lado, e que vai educar meninas e mulheres para servir os homens e para competir entre si. Então, é uma ideologia que também mina a possibilidade de solidariedade e identificação de mulheres entre mulheres, e aí as feministas lésbicas, as lesbofeministas, as materialistas, muitas radicais também vão falar, inclusive de identificação afetiva, erótica, política, identificação em muitos sentidos. Porque elas vão dizer, como é que funciona na prática a heterossexualidade? As mulheres devem competir entre si e elas devem amar outros homens, e os homens se amam, os homens amam outros homens. Que é até um debate que muitas feministas fazem de que o patriarcado, ele, na verdade, ele para os homens, ele é homoafetivo, né? Ainda que que os homens sejam heterossexuais, o tempo deles de qualidade, a admiração, quem eles vão ler, quem eles vão amar, na verdade, serão outros homens, não serão as mulheres, não serão as suas companheiras, as suas irmãs, autoras da área que eles trabalham, etc. O amor e a admiração e o afeto, os homens no patriarcado dedicam a outros homens, dedicam entre si, né? Então, a Sanches vai olhar para isso a vida heterossexual sendo construída como um destino para as mulheres, né? O único destino possível. E aí ela vai sempre fazendo essa relação com o capitalismo, de que esse é um mecanismo para você constituir a família nuclear, né? Que é muito funcional ao capitalismo, porque é na família que vai se produzir e reproduzir. Produzir no sentido de que são os membros da família que vão para o mercado, né, que vão ser força de trabalho no mercado, vão produzir mercadoria e vão ser consumidores e vão consumir, vão botar o sistema para rodar, e é ali que vai ser reproduzida a força de trabalho geracionalmente com o trabalho gratuito das mulheres. E os impactos dessa ideologia sobre as mulheres são imensos, né, tanto psicológicos quanto estruturais, quanto de violência tem, em especial, essa noção de que uma culpa muito grande, uma carga muito grande em cima das mulheres, como se isso fosse escolha delas, né? Então, quantas vezes a gente já não teve companheiras, amigas, que estão em relações muito abusivas, muito complexas, inclusive de violência, e colocam desculpas para os seus companheiros, para o comportamento violento deles, a gente às vezes até se sente impotente de retirá-las dessa situação, né? Mas porque são muitas camadas de culpa, de doutrinamento, que é cultural mesmo, né? Que está nos produtos culturais, está nos filmes, está nas músicas, da construção do nosso destino como um destino necessariamente heterossexual, quando o que a Karina está falando não existe nada de natural na heterossexualidade, né? Entre duas pessoas que não têm relação consanguínea, que são de sexos distintos, necessariamente viverem juntas, para uma trabalhar muito mais do que a outra, não existe nada natural nisso, né?
é um regime político e que tem raízes, tem origem e, portanto, também pode ser destruído enquanto regime político. Aí botei aqui só essa manchete que tem muitos dados muito interessantes sobre a mudança na carga de trabalho para homens e para as mulheres a partir do casamento, né? O casamento, em geral, faz a mulher trabalhar 10 horas a mais por semana sem remuneração, e um homem solteiro, na verdade, quando ele se casa, ele passa a trabalhar menos em casa, porque se ele tinha se ele subempregava uma mulher para fazer o trabalho doméstico da casa dele, ele passa isso para a esposa, ou eles dois subempregam uma mulher para fazer o trabalho doméstico. E, no geral, essa esposa também vai, inclusive, pegar os laços de cuidado do seu companheiro e cuidar da sogra, do sogro, da tia, avó, etc. Então, o casamento heterossexual, no geral, pelo menos por dados, em termos de sobrecarga, não é uma boa notícia para a maioria das mulheres. Então, o que a Vergara Sanches se pergunta é por quê? Por que isso acontece? Por que elas se casam? Por que continuamos fazendo isso, né? E ela vai fazer um debate bem importante, bem interessante, que é fora dessa culpabilização individual, né, para mostrar um regime político que está entrelaçado em muitas coisas e que é, inclusive, um regime político muito importante para o funcionamento do capitalismo, porque as mulheres vão fazer esse trabalho de graça sendo feito em casa, ele barateia salários delas e os salários dos homens também. Então, enfim, é um processo estrutural que está muito além das relações individuais. A gente vai só beber uma aguinha aqui, tá? E aí, na última parte do artigo dela, que eu acho que é isso, né, como a gente pensar esse debate, né? O patriarcado, o que é, por que é importante debater a heterossexualidade obrigatória, o que as lesbofeministas, a Vergara Sanches traz em relação a isso, por que as mulheres se enredam nisso, né? E a gente sabe que é muito mais complexo do que qualquer debate sobre escolha individual. E aí, rumando para o final do artigo dela, ela vai perguntar, mas como, né? Como que isso é feito? Como é que o patriarcado, como é que a heterossexualidade obrigatória e o patriarcado operam na vida das pessoas? Mas ela mesma fala, mas eu estou preocupada com como isso opera na vida das mulheres, né? E aí, é importante a gente compreender, e o debate que ela traz é bem interessante para isso, na violência não só como uma força interpessoal, né? Não só a violência masculina direta, da apropriação individual do trabalho das mulheres dentro da família, mas também a violência institucional, essa apropriação coletiva, os salários baixos, o alto grau de informalidade das mulheres, que fazem a maior parte dos trabalhos de cuidado, dos trabalhos informais, precários, etc. E aí ela vai olhar para muitos mecanismos que são mecanismos que tornam isso possível. Um deles é a socialização na feminilidade, socialização na masculinidade, que tem uma outra feminista muito interessante, que também é latino-americana, que é a Margarita Pisano, que ela tem um livro que chama Triunfo da Masculinidade, que é muito bom, muito importante para a gente, que é latino-americana, ler. E que ela fala, a feminilidade e a masculinidade, na verdade, não são uma dualidade. O que existe é a masculinidade, e ela criou a feminilidade, que são esses rituais de submissão, né, enfim, que também tem que ter você socializa as meninas para servir, né, como a Vergara Sanches falou no início do texto dela. É um processo e a Federici também fala, são processos de 20 anos de um treinamento que vem tanto da sociedade quanto dentro da família para essa menina que será uma mulher aceitar certas coisas, aceitar suprimir os seus limites em relação aos homens, para ela se adequar nessas relações, né, se anular, apagar muito da história das mulheres. E os meninos e homens são socializados de outra forma, né, para outro tipo de relação. E por isso que esse encontro é um encontro devastador para as meninas e para as mulheres, né? Mas a gente pode debater isso um pouco mais depois, né, quando abrir para as intervenções. Eu vou tentar aqui citar só de forma um pouco mais passando, e depois, o que vocês quiserem debater mais a fundo, a gente debate. Um outro mecanismo de violência é essa destruição da autonomia reprodutiva, a maternidade compulsória, então a falta de acesso a políticas, né, reprodutivas, de saúde sexual, reprodutiva, aborto legal, gratuito, enfim, que colocam as mulheres numa situação de maternidade compulsória, que é uma situação de empobrecimento, porque se você não tem política pública e se o cuidado das crianças é privatizado, né, a gente não tem creche, enfim, é uma condenação ao empobrecimento.
muitos mecanismos de naturalização da heterossexualidade, né, por meio do amor romântico, mitos de amor romântico, etc. Não interessa como, e desde pequeno, né, que é se ele está te batendo é porque ele gosta de você, se ele puxou o seu cabelo é porque ele gosta de você, até muito depois, né, é uma coisa que acompanha um pouco as mulheres, meninas, mulheres, adolescentes ao longo da vida. Cultura do estupro, indústrias que são fundadas na premissa de que mulheres são mercadoria, como é o caso da prostituição, da pornografia, difusão de crenças de inferioridade, esse debate do entrelaçamento do racismo com a misoginia e dos infernos diferentes que mulheres brancas e negras sofrem, né, porque quando a gente fala nisso da socialização para a feminilidade, não dá para a gente generalizar que a socialização da feminilidade é para fragilidade, para docilidade, quando para as mulheres negras não é isso, é para bestialização, é para força, é para sobrecarga, etc. Então, são muitos entrelaçamentos entre esses sistemas de opressão, de exploração, né? Do racismo com o patriarcado, com as explorações de classe também. A destruição dos laços de solidariedade intergeracionais entre nós, que é uma ferramenta de divisão da classe de mulheres, né, que as mais novas não conversam com as mais velhas, as mulheres mais velhas são cada vez mais expulsas dos espaços de convivência em sociedade, de lazer, isso de modo geral, desde das festas até a universidade, até acesso ao ensino, direito ao lazer, etc. Então, isso rompe laços intergeracionais que para as meninas e mulheres são muito, muito importantes. Como a gente sabe bem, laços de solidariedade entre mulheres é o que muitas vezes salva a vida das mulheres, né? E esse processo de feminização do trabalho de cuidado, você trabalhar de graça com o nome de amor, vocação, e aí eu coloquei aqui da destruição das políticas de bem-estar, porque no contexto em que a gente está vivendo, de um ataque, enfim, da destruição mesmo, a gente nem tinha direito à política de bem-estar, né? Mas o pouco que a gente tinha sendo destruído é uma intensificação da privatização do cuidado, do trabalho todo de cuidado, cuidado dos idosos, das pessoas doentes, das crianças, enfim, todo esse trabalho, que é um trabalho que deveria ser coletivizado, né? É um trabalho feito dentro de casa pelas mulheres. E é isso, né? Então, apanhado a partir do debate, principalmente da Vergara Sanches, sobre o patriarcado, o aporte que ela traz e que as lesbofeministas mexicanas trazem é que o patriarcado ele é o resultado de uma guerra às mulheres que durou, que para se concretizar durou alguns milênios, né, porque não foi fácil de derrubar muitas sociedades exclusivas de mulheres, etc., mas o patriarcado ele estabilizou e institucionalizou a nossa exploração, e nesse casamento com o racismo, o colonialismo e o capitalismo, estabilizou de vez mesmo, né, porque são sistemas de exploração que se complementam, que se interconectam. Isso é fundamentado na apropriação. Apropriação em que sentido, né? Da capacidade laboral das mulheres. Os frutos do nosso trabalho não são nossos, né? E por meio de instituições culturais, políticas, econômicas, algumas que a gente já mencionou aqui, mas aí também no debate a gente pode aprofundar um pouco mais. E eu acho que o principal da provocação da Vergara e do texto dela, e de muitas feministas que de outras correntes, outras teorias, não existe nada de natural em relação a isso, né? Não existe nada de natural em relação à heterossexualidade, não existe nada de natural em relação a uma suposta delicadeza das mulheres ou vocação das mulheres para o trabalho de cuidado. Isso é exploração naturalizada. E ela é naturalizada por meio não é por outra forma. Você precisa de muita violência, controle, disciplinamento para você extrair coisas das pessoas, extrair tempo, extrair trabalho, se apropriar da vida das pessoas sem que elas fiquem com nenhum fruto disso, né? Então é com violência, tanto institucional generalizada, cultural mesmo, estatal inclusive, quanto a violência que se dá nas relações, né? O assédio no espaço público, no espaço privado, a agressão, o estupro, o abuso, etc., né? E na sua forma mais brutal do feminicídio também. Então, aí é isso. E só para concluir, a gente pensar, para não acabar numa nota muito negativa, que eu acho que a aposta do feminismo é isso, eu acho que ele é uma aposta de um câmbio civilizatório, né, de construção de outro mundo. Ela não e na verdade são práticas comunitárias e ancestrais que já existem, né? Quem trabalha com casos de violência, a gente sabe que só não é um holocausto contra meninas e mulheres,
mas seria muito pior não fossem os laços de solidariedade comunitários, não fossem as mulheres que se salvam, né? Umas às outras, de famílias, comunidades, etc. E o caminho para isso, um dos caminhos, porque eu costumo dizer que eu acho que o feminismo ele é uma tarefa de passado, de presente e de futuro, né? Então, acho que ele é uma tarefa de passado, porque é importante a gente conhecer a nossa história, especialmente porque a gente vive numa sociedade masculinista que faz um esforço ativo de apagar a nossa história. Então, conhecer a história das nossas ancestrais, das nossas famílias, das nossas amigas, das mulheres latino-americanas que foram importantes nas nossas lutas, das indígenas, trabalhadoras, mulheres negras. É muito importante a gente conhecer essa história e saber quem foram essas mulheres, saber como a gente chegou até aqui. A gente reforçar os laços de solidariedade entre nós, né? Os espaços exclusivos de mulheres, dedicar tempo e energia a outras mulheres. E aí eu botei aqui entre parênteses, a Marilyn Frey, que ela é uma feminista que faz um debate muito interessante sobre o que é o poder, né? E ela tem uma fala dela que ela tem um texto em que ela fala que o poder ele é o direito de acesso. Isso a gente vê muito na dinâmica patriarcal do assédio, do abuso, do estupro, que inclusive também da sobrecarga, porque a sobrecarga das mulheres, a premissa é que os homens têm direito de acesso ao corpo das mulheres, ao tempo das mulheres, à atenção das mulheres. Então, as mulheres estão sempre disponíveis, os homens não. E aí ela dá alguns exemplos, ela fala um presidente de um país, por exemplo, do imperialista como os Estados Unidos. Não existe maior exemplo ele tem acesso a absolutamente qualquer pessoa, qualquer dado daquela pessoa e acesso àquela pessoa diretamente. Quase ninguém tem acesso a ele, esse é o máximo do poder, né? Então ela fala, as mulheres têm que fazer uma reflexão muito profunda, politicamente, sobre reconstruir esses limites de acesso. E eu acho que esse é um debate importante para a gente ter quando a gente fala sobre patriarcado e violência, e nessa tarefa de educação de base feminista, com meninos, adolescentes, mulheres, entre nós, mulheres de todas as idades, reivindicar o nosso direito de dizer não, e de reconstruir nossos limites, e de não dedicar tempo a demandas masculinas, não, né, inclusive nas nossas relações interpessoais. Esse chamado que as lesbofeministas mexicanas fazem, é muito importante para a gente, é muito interessante. Acho que no estágio que a gente está hoje, olhar para o debate que elas trazem é bem importante, dar uma luz boa para a gente. E luta organizada, né, meu povo? Então é isso, gente. Vou fechar aqui o negócio para a gente debater um pouco, depois qualquer coisa eu posso abrir aqui o slide. Agora, ia propor, não sei se alguém já se inscreveu, eu vou fechar aqui para dar uma olhada aqui no chat e ver se alguém quer falar alguma coisa. Gente, não achei que não, tem muitas mensagens, eu não vi. Mas eu vou abrir, eu falei rápido, é muita coisa, mas foi um apanhadão geral, de trazendo algumas autoras que eu acho que trazem coisas importantes, é isso, tem outras teóricas, tem outras correntes, tem outras coisas que são importantes, mas eu acho que elas fazem provocações muito boas para a gente pensar a violência, pensar a dinâmica da violência e pensar as saídas, né? E pensar a heterossexualidade como um regime político, e não como uma opção, necessariamente, né? Não existe nada de natural na heterossexualidade. Então, e qual é a relação dela com o capitalismo, com o patriarcado? Então, eu queria convidar as companheiras a falar, a se inscrever, porque é importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem saber um pouco mais de algum tema, se vocês discordam de alguma coisa, então se inscrevam aí, falem, abram o microfone que eu vou anotando aqui e vamos embora. Eu posso falar, Cecília? A Leisa levantou a mão. Desculpa, Leisa, você pode falar. Depois eu falo de você. Depois de você. Oi, gente, boa noite. Eu achei super interessante. Me lembrou também, eu não peguei assim, faltou um pouquinho do começo. Me lembrou também uma autora que ela fala da questão do marianismo. Me lembrou muito essa questão, né? Eu acho que também tem uma influência bastante relevante. E eu queria te perguntar se tem alguma autora específica que trata especificamente sobre patriarcado e religião, né? Porque você colocou muitas questões, né? De como que esse
patriarcado, ele interfere em várias questões, né, e tal, e a questão da religião em si, né, atravessa toda essa temática, né, do feminismo, do feminino, do masculino, de que forma? Eu acho que eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Acho que é só isso. Obrigada. Acho que a próxima pessoa pode falar, não lembro quem foi que abriu o microfone. Não, na verdade seria mais, eu falaria no caso, seria mais um comentário, né? Você falou da heterossexualidade como forma de destino, né? Como que isso é realmente pregado, já que a gente vê tantos movimentos, a gente vê os movimentos sociais para o normalizar as outras sexualidades, e se tem essa diferença, se é uma mulher lésbica, aí vem também justamente a questão de falta homem para ela, né, e essa mulher também acaba sendo muito violentada de diferentes formas. E como que é necessária essa discussão, não só entre nós profissionais, mas a gente levar isso mais para frente, né, porque o quanto nós desumanizamos as outras mulheres também, em outras áreas, em outros momentos. É isso. Eu não sei, alguém quer falar mais alguma coisa? Tem aqui as do chat também. Cecília, tudo bem? Eu queria falar. Na verdade, é uma dúvida, tá, Cecília? Você fala sobre a questão da heterossexualidade, mas seria. E aí eu li um texto que você recomendou. A autora vê como uma questão negativa, seria isso? Seria a minha dúvida. Eu vou responder essas três, e aí depois que eu não consegui ler as do chat, né? Porque eu estava prestando atenção nas que estavam falando, mas eu vou falar dessas três, e depois a gente dá uma lida no chat. Lésia, não é? Ou tá faltando um S? Sim, Leísia. Lésia, então, esse debate da religião é super importante, assim, porque é um processo, um espaço de socialização patriarcal muito grande, né, ainda mais se você considerar o cristianismo, assim, muitas tradições, na verdade, religiosas, né, eu não conheço muito esse debate, mas eu sei que tem uma feminista, que ela era estadunidense, já faleceu, o nome dela, eu vou escrever aqui o nome dela, que era Mary Daly. Escrever aqui no chat. A Mary Daly, ela fazia um debate sobre religião, ela era teóloga, e ela fazia um debate sobre esse papel, o Deus Pai, né, o Todo Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor e tal, esse processo de masculinização, inclusive, que a religião ela cumpre um processo importante de masculinização da imaginação das mulheres, né, porque a religião também é isso, a religião, ela é imaginação, ela é espiritualidade, ela é convivência, e a Mary Daly fala um pouquinho sobre isso. Eu não entendo muito desse debate, então nem tem muito como aprofundar. Mas eu sei que a Mary Daly fazia um debate muito, muito radicalizado, assim, ela tocava um terrorzão, sabe? E eu acho ela bem interessante, assim, para olhar. Eu sei que se eu não me engano também, a Rita Segato, que ela é uma antropóloga, que eu acho que ela é argentina, ela tem feito um debate muito interessante sobre mandato da masculinidade, para dizer que está tendo, enfim, é um debate grande, mas em poucas linhas, uma coisa que eu acho que pode interessar e pode ter alguma interface com isso da religião, é que ela fala que a gente está vivendo, inclusive, essa coisa do Bolsonaro, milicianismo no poder, etc., que tem um processo de uma renovação do mandato da masculinidade, principalmente em torno das igrejas e do militarismo, né? Que é uma coisa muito forte no patriarcado.
Então, acho que tem um debate interessante da Rita Segato também, ela é uma pessoa que está mais na mídia e tal, então acho que se você tem interesse nesse tema, eu pensei nessas duas, assim, mas se a gente pensar em alguma coisa ao longo aqui, eu te falo. E aí, o que a Agatha trouxe é muito importante, porque eu acho que esse processo a heterossexualidade, aí eu vou responder não, vou comentar o que a Agatha falou, comentando também a pergunta da Valesca, né? Que eu acho que a visão da Carina Vergara Santos, assim como da Luísa Velasquez, que é uma outra lesbo-feminista bem interessante também, a Ian Maria, que é uma feminista autônoma que também é lésbica, elas não tratam a heterossexualidade como uma coisa ruim, não é que elas são contra a heterossexualidade, mas é justamente essa pergunta, uma provocação para a gente pensar um pouco a política por trás da heterossexualidade, né? Pensar a heterossexualidade, uma coisa que ela fala no texto dela é pensar não como uma prática sexual, pensar como uma política. Qual é a política dessa relação, né? Então, por que no geral, quando a gente vai ver os números, né, os assassinatos de mulheres, por que em sua maioria as mulheres são assassinadas por homens com quem elas têm relações românticas, heterossexuais? Por que acontece esse fenômeno na sociedade? Então, acho que elas são, acho interessante porque elas são cuidadosas nesse sentido de não fazer um debate de culpa das mulheres heterossexuais, né? A gente tem acesso, nós aqui que somos lesbofeministas, feministas lésbicas, etc., temos acesso a uma verdade que as heterossexuais não alcançaram ainda. Pelo contrário, elas fazem um debate muito generoso de patriarcado, de socialização do patriarcado, né? De que a gente é ensinada que as nossas lealdades têm que estar com os homens, e não com nós mesmas, entre nós, né? Então, é nesses termos, assim, eu gosto muito de ler as mulheres que debatem isso, porque eu acho que elas fazem debates muito destemidos das instituições do patriarcado, sabe? As feministas lésbicas, as feministas radicais, as feministas separatistas, enfim, as autônomas, justamente porque eu gosto muito das feministas socialistas, marxistas também, mas as feministas que não têm nenhum tipo de compromisso nem afetivo com os homens, elas, teoricamente, têm uma coragem de ousar na crítica das instituições patriarcais, porque elas não têm nenhuma lealdade nem teórica com os homens, elas não estão dentro de nenhuma tradição iniciada por nenhum homem. Então, elas remexem mesmo as nossas certezas de uma forma que eu acho muito interessante, muito importante, inclusive para feministas da esquerda, marxistas, etc. Então, eu acho bem legal. Mas é isso, não é ver como algo negativo e nem enquadrar como um defeito, as mulheres heterossexuais estão erradas. É se perguntar, essa pergunta que ela faz, o que leva as mulheres a lavar ao longo de décadas cuecas que não são suas? É amor? Qual é a política por trás disso? É mais essa provocação no sentido da política por trás dessa dinâmica, de você tomar para si um trabalho que você não precisa fazer. O que é isso? Por que chamam isso de amor, né? Então, é um pouco nesse sentido, não sei se eu te respondi. E aí, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a Agatha trouxe, que é um processo, o patriarcado, ele se funda também num processo de apagamento da tradição da amizade política entre as mulheres, né? As mulheres existem muitas histórias, existem muitas filósofas antigas de tradição do que a gente chama de amizade política entre mulheres, de comunidades exclusivas de mulheres sendo muito leais entre si, de mulheres negando lealdade aos homens, principalmente quando essa é uma lealdade que vai colocá-las em risco. E eu acho que o que está... O debate do lesbianismo político, da existência lésbica, ele é muito rico para a gente, inclusive nisso. A gente não precisa ser lésbica para debater isso, né? É um debate importante para as mulheres em seu conjunto, assim, porque eu acho que, e aí, de novo, voltando, eu acho que, teoricamente, as mulheres que debatem isso são muito ousadas nas suas proposições, inclusive teóricas. Vou dar um exemplo para vocês do tipo de até onde elas vão, né? Tem eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um livro de duas feministas da década de 70 nos Estados Unidos, que a hipótese delas é que sobre heterossexualidade, sobre relações, eu acho engraçado, porque as mulheres, até eu, assim, várias amigas minhas ficam, mas não é bem assim, porque a gente tem uma tendência a tentar proteger o nosso modo de vida, né, justificar ele politicamente, mas eu sou feminista, porque eu me relaciono com os homens, não é isso, né, eu acho que as nossas escolhas, elas são políticas também, elas estão dentro do enquadramento, e às vezes elas nem são tão escolha assim, às vezes elas são são condicionamento, né? A gente escolhe dentro do enquadramento, que é a escolha, né? E aí elas falam, bom, o que justifica, como que a gente explica
que as mulheres depositem lealdade e seu esforço de vida e trabalho, por exemplo, em homens que deixam elas absolutamente sozinhas emocionalmente ao longo de décadas. Que é uma nota muito comum das relações heterossexuais, né? Você pode ter uma pessoa falando, você está sozinha emocionalmente, você é louca, você é chata, você está sozinha na prática, né? Tem um corpo ali presente, mas você está sozinha. E aí o debate que elas fazem é da síndrome de Estocolmo societal, que eu acho muito bom, que é o que justifica você está numa situação que você não tem como fugir socialmente, inclusive, né? Porque a heterossexualidade como um destino, a mulher só vale se ela tem um homem ao lado. Essa pessoa ao lado, desde que você está no maternal, puxa o seu cabelo, ao longo da adolescência te zoa, quando você tem suas primeiras experiências sexuais, tira foto sua e compartilha com os amigos. Enfim, são muitas experiências das meninas, das mulheres, das adolescentes sendo maltratadas pelos homens. Então, e aí elas se perguntam, por quê? E elas falam, bom, um jeito de olhar para isso é olhar para a síndrome de Estocolmo societal, que é você estar numa situação que você não tem como sair, você desenvolve laços afetivos com o seu captor. Então, eu acho que, eu estou dizendo que é necessariamente isso, que não existem relações solidárias, de companheirismo com homens, que isso não é possível, não estou dizendo isso, nem elas, mas que esses enquadramentos são enquadramentos interessantes para a gente pensar por que a gente se vê nessas situações, por que tantas amigas, companheiras, familiares nossas se encontram em situações de muita violência e têm dificuldade de sair, dificuldade para além das condições econômicas, né? Porque tem as barreiras econômicas de não poder sair porque não tem dinheiro para sair, porque ele vai sair para ir para debaixo da ponte, mas para além disso, as condições emocionais. Então, acho que as feministas que debatem lesbianidade, que debatem, enfim, a heterossexualidade de uma forma muito crítica, elas trazem umas provocações que desestabilizam a gente. Eu acho que é assim que a gente avança, sabe? Vou fechar aqui para a gente ter... Aí vou sugerir um novo bloco, né? Ou posso ler aqui no chat. Cecília, oi. Você falou essa coisa da religiosidade, né? Enfim, eu não sou teórica, eu não sou pesquisadora feminista teórica, a minha linha é outra, eu trabalho com humor, eu sou palhaça, né, junto com a Sam, enfim, a gente tem um grupo, e eu tenho um curso de dramaturgia feminista, né, onde a gente analisa textos de dramaturgia circenses, que são altamente homofóbicos, transfóbicos, racistas, e estão aí, né? Os circenses fazem e bebem dessa fonte. Então, eu e uma amiga criamos esse curso e está bem interessante. E aí, quando você fala sobre... Então, a minha linha é essa, é o humor, né? Como essa mulher ri, né? Como nós, mulheres, a gente ri na sociedade, né? Se a gente for ver, por exemplo, as princesas, né? Como é que as princesas riem? Todas, né? Tudo muito recatada, né? Do lar. Quem é que vai gargalhar, né? São as bruxas, são as mulheres do cabaré. Então, o nosso riso está sempre ligado nesse lugar, né, da bruxa, da mulher, é o prazer, né, da mulher enfim, né, do cabaré, daquela mulher que não serve para casar. Né? Então, a minha pesquisa é sobre isso, muito ligada nessa coisa do humor, né, que é bem interessante. Assim. E aí, você falando sobre a coisa da religiosidade, eu tenho uma brincadeira que eu falo sobre essa coisa do em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que é a coisa só homem, né? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada, não tem nenhuma mulher ali, não tem mãe, né? Então, e aí para mim isso é a representação do casamento em si, né? Da igreja, que você entra com o Pai, né? Em nome do Pai. Aí você é levada para o filho, porque aquele homem provavelmente vai ser seu filho, que você vai cuidar das coisas dele, da cueca dele, da comida dele, tudo dele. E vem o padre, que está representando o Espírito Santo. Então, eu sempre faço, como eu sou palhaça, né, eu tenho esse lugar do humor de ver as coisas, né, então eu sempre faço essa analogia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a entrada da noiva, porque ela entra com o homem, ela vai ser entregada para outro homem, vem um outro homem para selar aquilo ali, né? Então, da entrada da igreja até o altar, ela passa por 3 homens, né? E para mim é isso, o Espírito Santo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu acho. Enfim, mas é um olhar de mundo que eu tenho dentro de uma lógica de humor, né? Enfim, que é a minha... Vou fazer 30 anos esse ano de palhaço, então a minha dramaturgia de vida é toda em cima do humor, né? É só uma observação. Obrigada, adorei sua aula, assim, achei incrível o que você está falando, muito bom.
Beleza, eu vou dar uma... anotei aqui as coisas que a Carla falou, aí vou só dar uma lida alta aqui nas perguntas que estão aqui no chat, né, porque de repente também a gente, a partir delas, cria um outro bloco. A Juliana escreveu: Cecília, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho para a reprodução da força de trabalho. Tá, Juliana. Para a reprodução da força de trabalho, que é um trabalho não pago, mas também é considerado uma demonstração de zelo e cuidado. Tá. E aí, a Raíssa colocou: gostaria de tirar uma dúvida sobre o texto da heterossexualidade. A partir do meu entendimento, surgiram duas questões. Para a autora, a heterossexualidade seria negativa para a mulher, e por via de regra é apenas uma questão política. Acho que eu tratei um pouco disso, Raíssa, quando interagi com a pergunta da Valesca, que foi um pouco nesse sentido, mas se você tiver ficado com alguma outra dúvida, pode colocar aqui ou se inscrever para falar, sem problema. Aí a Lu escreveu: excelentes reflexões, principalmente nesse momento em que a própria política tem levantado essa questão de família e vem contribuindo de alguma forma para reforçar o machismo desse patriarcado. Aí a Amanda: há um silenciamento da violência contra mulheres dentro da religião evangélica. A Amanda também botou: vale lembrar que a heterossexualidade também atinge as relações entre lésbicas, já que a opressão é social, muitas reproduzem essa heterossexualidade obrigatória. Sim, exatamente. Anotei algumas coisas aqui, e aí vou falar de algumas coisas e sugiro que vocês podem colocando no chat. Adoraria ouvir a voz de vocês, não tem problema se quiserem escrever, mas eu adoraria ouvir a voz e ver a carinha de quem topa falar. Carla, muito legal o debate que você traz, cara, muito legal. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto do riso, né, de quem pode rir e o que é considerado um riso aceitável, né? Eu acho que você trouxe duas coisas que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está debatendo. A primeira, nessa coisa da forma do riso, o riso que é aceitável, o riso tem que ser contido, eu acho que tem muito a ver com esse debate da feminilidade, né? Da socialização para a feminilidade. Porque o que é a feminilidade, muitos feministas debatem que é um conjunto de ritos de submissão, né? Que você usa roupa constritiva, você simula ser sempre muito mais jovem do que você é, você tem que simular ser mais fraca, mais, enfim, é um conjunto de rituais de apequenamento da mulher, né? E aí, de novo, relembrando que muitas feministas negras latino-americanas colocam, não é exatamente assim, e se a gente faz um debate de etnia, de raça, etc., porque para muitas mulheres racializadas, esse debate da feminilidade enquanto delicadeza não está muito colocado, não foi uma opção para a gente, não foi assim que a gente foi socializada. Mas ainda assim é essa constrição do espaço da mulher, né? Inclusive do espaço que o nosso corpo pode ocupar. A gente vê isso, inclusive, no transporte público, na expressão corporal, na diferença de expressão corporal entre homens e mulheres, entre meninos e meninas. E eu acho que tem um debate importante nesse da socialização, que que eu acho que tem a ver um pouco com aquelas primeiras manchetes lá das mulheres pré-históricas que eram mais fortes do que campeãs de remo dos dias de hoje. O que se construiu enquanto sendo mulher, né? E aí, retomando a Margarita Pisano, que é essa chilena, ela fala isso, ela fala, bom, a feminilidade, ela é um projeto da masculinidade, então por isso que a feminilidade, ela é isso, né? Uma suposta delicadeza, uma suposta predisposição natural à heterossexualidade, uma suposta predisposição natural ao cuidado, ao zelo, etc. Isso é uma fabricação. E aí, uma das coisas que está dentro disso é que tipo de corpo é esse aceitável da mulher, né? A mulher, o homem, conforme ele envelhece, ele continua sendo aceitável socialmente, inclusive em termos da sua sensualidade, né? A mulher não. E a gente sabe que conforme a gente envelhece, a gente acumula maturidade, conhecimentos, não necessariamente, né? Tem gente que não, tá? E nosso presidente para comprovar que não adianta nada. Mas as mulheres... É negado às mulheres esse lugar de poder, né, enquanto mulher mais velha. Então, acho que as bruxas são um pouco isso, essa possibilidade do riso enquanto uma coisa que ecoa, uma coisa expansiva, também não está muito colocada para as mulheres por conta desse padrão de feminilidade que algumas feministas debatem que é um padrão de beleza pedofílico. Em que sentido, né?
as mulheres não são vistas como pessoas adultas humanas, você tem que recorrer a muitos mecanismos para você escamotear a sua idade, para você, é a depilação, é você passar metal pesado no rosto para fingir, para simular ter uma idade que você não tem mais, para simular ter uma pele que você não tem mais, quando para os homens rugas são o tempo, é a minha experiência, o cabelo branco, é um charme, etc. Então, são muitos mecanismos patriarcais para confinar as mulheres num lugar de ridicularização, né? Porque é isso que a feminilidade faz também, um pouco. E aí eu acho que quando você falou do altar, acho que esse rito do altar, existem poucas imagens mais desenhadas de que a mulher é uma propriedade, né? Os sujeitos são os homens, é o pai que entrega a propriedade, é um homem que entrega a propriedade para o outro homem. Mas até nisso que você descreveu, o pai chega lá, ele carrega ela pelo altar e entrega para o outro homem que será o novo dono. Então, eu acho que esse é por isso que até nesse debate sobre a feminilidade e as clivagens de raça, algumas feministas falam esse lugar do casamento, da domesticidade, da mulher branca, inclusive a branca produzida na Europa, né, com o assassinato de muitas mulheres, é uma versão de um inferno também, né? Então, enfim, acho que é bem interessante pensar isso, tem muito a ver com o debate que a Vergara Sanches faz. O patriarcado, ele instaura um sistema em que as mulheres são tratadas como coisa mesmo, é mercadoria, não é para falar, se for para falar alguma coisa, no máximo é ali uma performance política, mas na verdade você não produz política estrutural pública, né? Quem está fazendo isso são os homens. E aí, a Juliana falou da reprodução da força de trabalho e do trabalho não pago. Esse debate importante que a Vergara Sanches ela meio que sintetiza e que muitas feministas da reprodução social fazem. E aí, o que é a feminista, a teoria da reprodução social, que é isso, é como que você reproduz a sociedade, né? Como é que é a reprodução social, como é que as pessoas se alimentam, como é que elas se cuidam, como é que elas vão dormir, acordar todo dia e se alimentar e serem reproduzidas, inclusive, geracionalmente, né? E aí é isso que você escreveu acima. Esse trabalho, tanto da reprodução cotidiana quanto geracional, ele é feito pelas mulheres, não só as mulheres que vão parir, né, mas as mulheres que serão as cuidadoras, as avós, as tias, as irmãs, porque esse vai ser um trabalho feminizado, inclusive dentro das famílias, né, e quando ele é profissionalizado também, e geralmente trabalho informal, precarizado, terceirizado. Os trabalhos de cuidado são atingidos por todas essas políticas neoliberais de destruição das nossas condições de vida, né. Então, se você tiver alguma dúvida mais específica sobre isso, me fala que eu posso, mas é um pouco essa ideia, e isso tem a ver, inclusive, com o debate sobre a legalização do aborto, sobre o direito à saúde, à autonomia reprodutiva das mulheres, porque o Estado controlar a autonomia, a saúde reprodutiva das mulheres, as opções reprodutivas das mulheres, é você controlar a reprodução geracional da força de trabalho. Então, as mulheres não podem optar, né, não parir. E no que a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, a gente está vivendo um processo muito brutal, né, de genocídios, um em cima do outro. Genocídio racial, genocídio dos povos indígenas, genocídio de mulheres, são muitos processos de genocídio, assim. E que a nossa vida vale tão pouco, né? E a gente algumas pessoas até se perguntam, se vale tão pouco, por que não pode ter direito ao aborto, né? Por que o aborto é um tabu tão grande, né? Porque acho que a gente vive um sistema que não está interessado em entregar nenhuma dessas decisões na mão das mulheres, né? É importante que essas decisões continuem nas mãos dos patriarcas, sejam eles pastores das igrejas, sejam eles um parlamentar conservador, reacionário, miliciano. Então, essa decisão, as mulheres compreenderem que elas podem optar por não parir, que existem remédios para isso, milenarmente sempre existiram, as mulheres sempre tiveram acesso a medicinas para não parir, para abortar ou para prevenir, etc. É um processo que ele traria muitas outras coisas, em termos, inclusive, de autonomia do próprio corpo, né, de conhecer o nosso próprio corpo, porque eu acho que muitos processos dessa misoginia institucionalizada que a gente vive, a misoginia é o ódio contra as mulheres, né, um ódio institucionalizado, que está na cultura, e o ódio, ele não necessariamente ele é como o Bolsonaro, né, não é um ódio que xinga a gente, é um ódio que diz que as feias que me perdoem, mas as bonitas, não sei o quê, é um ódio
que ele impede a gente de viver nos nossos termos, que ele impede a gente de gargalhar, que ele impede a gente de ser uma pessoa adulta humana, que tem pelos, que, enfim, que não tem o lábio rosa, que não, é você ser limitado nas suas condições de vida, de ser quem você é. Aí é por isso que eu acho que esse texto da Vergara, mas também tem uma outra feminista, que ela tem um texto que tem uma tradução em português que é maravilhoso. Deixa eu ver aqui, o nome dela é Adrienne Rich. Ela escrevia umas coisas maravilhosas, assim, ela era poetisa também, uns textos muito importantes. E ela fala e a Vergara também fala um pouco disso, que para muitas mulheres compreenderem as possibilidades de vida que estão colocadas, você precisa se distanciar um pouco da situação de violência, né? Inclusive para você compreender que aquilo que você estava vivendo é violência e não é culpa sua. É um processo muito maior do que você, é histórico, é estrutural, é institucional. Ele estava ali colocado na sua relação com um parceiro, com um familiar, mas ele não é culpa sua. Muitas vezes, para a gente enxergar esses processos de violência, a gente precisa de distância. E distância é justamente o que o patriarcado não dá para as mulheres, porque as mulheres não têm espaço. Você não tem espaço para respirar sem ter alguém chamando seu nome, sem ter alguém exigindo um serviço, seja um filho, seja um marido, seja um etc. Então, esse espaço para compreender que o que está vivendo é violência, as mulheres não têm esse espaço, porque o espaço, essa demarcação entre público e privado, quem descansa no espaço privado é só homem. Mulher sabe que o espaço privado é um espaço de trabalho, é um espaço de sobrecarga, é um espaço, inclusive, de feminicídio, como os índices mostram, né? Então, enfim, isso são muitas camadas desse debate, e acho que a Adrienne Rich faz um debate muito interessante sobre a possibilidade de sermos humanas, né? Que aí conecta um pouco com o primeiro texto da McKinnon, porque tem uma comediante americana, até a Lily Tomlin, que ela até faz uma série da Netflix, ela hoje em dia já deve ter seus 70, 80 anos, mas ela conta uma anedota que eu acho muito boa, que ela fala, gente, os homens são muito sem noção, né? Eles realmente acham que as mulheres não são seres humanos completos. E aí ela conta uma história que eu acho maravilhosa, que ela fala que, quando eu tinha lá meus 30 anos, eu estava um dia num bar com umas amigas, nós éramos em torno de 7 mulheres, e aí 2 caras abordaram a gente e falaram, o que essas mulheres tão bonitas estão fazendo aqui sozinhas? E elas falaram, caralho, como assim sozinhas? Nós estamos em 7, sabe? Tipo, não existe concepção menos sozinha do que você estar em 7. Mas mulheres sem homens são mulheres sozinhas, não importa se você está em 500, se você está em 100. A mulher ela só não está sozinha quando ela está acompanhada de um homem, né? Então, enfim, essas autoras, eu acho elas muito interessantes. Acho que a gente não pode deixar de ler nenhuma delas, assim, acho que e principalmente buscar autoras latino-americanas, acho que para a gente, principalmente para o momento que a gente está vivendo hoje, para a gente compreender o Brasil não como uma ilha destacada do nosso continente, né? Eu acho que para a gente é super importante. E depois posso mandar alguns nomes para vocês, mais sistematizadinho, mando para a Ana e para a Samantha para compartilhar com vocês. Mas vou parar aqui de falar para vocês falarem mais, porque eu acho que a gente ainda tem tempo, né? Oi. Eu tô me lembrando, Cecília, que quando você fala da questão da feminilidade, só um exemplo, porque ontem eu passei por uma sessão de baralho cigano e a profissional falou comigo que falava nas cartas que eu tinha alguma coisa com a minha feminilidade, que eu tinha que recuperar a minha feminilidade, trabalhar isso. E aí é engraçado porque eu nunca tinha parado para pensar em como a gente se molda no social para essa feminilidade com coisas que são extremamente desconfortáveis, né? É uma maquiagem, é um salto alto, a roupa que a gente usa, uma lingerie. E eu fiquei pensando ontem, porque eu estou desenvolvendo uma oficina que chama justamente Amor Romântico e Violência de Gênero, trabalhando na questão das representações na mídia. Eu gosto muito de observar isso. E aí eu fiquei pensando se existia essa feminilidade compulsória, e agora eu vejo que existe, né? Eu fiquei imaginando assim, o que é esse ser feminino? Muito relacionado também com a questão de complementaridade, né? Porque a mulher ela é vista
como aquele outro mais frágil, né? E aí me veio um recorte interseccional, né, na questão de raça, porque eu vi uma postagem no Facebook há alguns anos de uma menina que se dizia feminista, branca, cis, hétero, e ela falando que ela tinha deixado de se depilar, que ela deixou os pelos, né, então ela se sentia muito livre e que ela estava tendo muito mais relações sexuais do que quando ela se cuidava, quando ela estava extremamente vaidosa. E aí uma mulher negra entrou no debate e falou assim, que ótimo para você, porque a gente, enquanto mulher negra, a gente não pode se dar esse luxo. E aí eu fico pensando, porque na última aula, né, trouxe esse debate interseccional, eu fiquei pensando nisso, como que a gente ser, a mulher negra ser a base dessa pirâmide, ela o esforço é muito maior, o trabalho é muito maior, né? Eu não posso me dar o luxo de deixar de usar um brinco, de ter o meu cabelo comportado. Lógico que hoje existe essa coisa do empoderamento, que algumas coisas já são permitidas, já são mais naturalizadas, né? Mas como que, para que essa mulher negra, por exemplo, ela seja aceita no mercado de trabalho, porque é muito mais difícil, para que ela tenha um parceiro, né? Que ela não fique no celibato compulsório, né? Esse celibato, né? Ela tem que se cuidar, ela tem que resgatar essa feminilidade, ela tem que inventar uma feminilidade para ela não ser rejeitada desse social, sabe? Gente, alguém quer se inscrever? Acho que seria legal se alguém mais quiser falar alguma coisa, que a gente faz um blocão de novo. Eu acho que eu vou falar de novo. O que as meninas falaram, e também que você, Cecília, trouxe, também tem muito essa questão de a gente nunca vai se arrumar para nós mesmas. É sempre essa sociedade em que a gente tem essa necessidade de a gente se arrumar para o homem, né? O que a Amanda trouxe, a gente traz também justamente esse recorte da cor, da raça, que seria enquanto uma mulher branca ela precisa manter essa questão de manter uma feminilidade toda trabalhada no padrão do branco, a mulher negra ela também tem toda essa questão em que eu preciso ser feminina de acordo com esses padrões brancos, porque tem também até a questão do romance, o romance romântico entre homens e mulheres pretas, em que tem todo esse discurso em volta, né, em que a mulher preta, ela, para se envolver com o homem preto é uma coisa, com o homem branco é outra, e como que isso trabalha dentro da própria feminilidade, da própria identidade, e como que a gente sempre tem que estar indo atrás para saber, tá, eu estou me vestindo assim, ou eu estou me relacionando com fulano assim, porque eu realmente quero e gosto, ou porque tem toda essa parafernália aqui, né? Porque isso acaba que influencia muito as nossas relações, e até mesmo da forma como a gente se sente, né? Aí o que a Amanda me falou antes, Amanda, que você falou até me fez refletir, que seria da permissão. Você acabou trazendo essa palavra, mas depois você se corrigiu, em que parece sempre, ao meu ver, e se eu estiver errada, por favor, me corrija, em que a mulher preta parece que sempre tem que estar nessa busca permissiva de ser quem ela realmente é. E como que isso não deveria acontecer, já que, afinal de contas, você é uma mulher, você é um ser humano, você deveria, sim, ser quem você é. Carla tá com a mão levantada aqui, né? Sim, boa noite. Gostaria de agradecer
A segunda noite maravilhosa. Semana passada foi incrível, há 2 semanas atrás foi incrível, hoje continua. E eu queria que você falasse, Cecília, continuando sobre a questão da mulher negra, sobre o caso Maria Gordiano, aquela mulher que viveu em situação de escravidão durante 40 anos por uma família branca, né? A família Milagres Rigueira. E isso é muito a síntese do que é o Brasil. Muitas Marias Gordianas, elas devem estar por aí no Brasil profundo. E provavelmente elas jamais serão descobertas, elas jamais sairão dessa situação. E fazendo um paralelo, no centro dessa questão havia, na verdade, 3 mulheres. Você trouxe um elemento, eu nunca tinha ouvido falar, né, da destruição dos laços de solidariedade, né, entre mulheres. E me questiona muito isso. Eu trabalhei no processo de reconstrução de Angola durante 15 anos. E me chamava muito a atenção o fato de algumas empresas brasileiras colocarem dentro das suas... nós morávamos em casas, agora em repúblicas, e outras pessoas moravam em casas, assim, autogestores moravam em condomínios super luxuosos, tal, e aí traziam as suas empregadas do Brasil para esse país, né, africano, e além de contratar as nacionais. E o que me chamava muito a atenção era como, no dia a dia, essas mulheres brancas, que tinham essas mulheres africanas e brasileiras, todas essencialmente negras, dentro de suas casas, trabalhando, elas se referiam a essas profissionais como a empregada. Elas não tinham nomes. Inclusive, me assustou muito, eu sou de Salvador, Bahia, me assustou muito, e sou uma mulher de periferia, me assustou muito um dia que se usou uma expressão que se chamava TED. E elas riam e falavam de TED, e riam o tempo todo, até a hora que eu perguntei o que era TED. E aí descobri que TED era o terror das empregadas domésticas. Essa expressão TED, assim, elas diziam, né, meu primo foi TED, meu pai foi TED, meu tio foi um super TED. E TED, na verdade, é o terror das empregadas domésticas. Claro, eu sou uma mulher negra, forjada no movimento negro, sou uma mulher de candomblé, obviamente que eu tive que dar a palestra, né? Tive que acabar com a festa e me transformar na chata, não é, da história, ser sabotada, ser retirada da capital e enviada para outras províncias bem distantes de todas elas, que é o que geralmente acontece com mulheres negras que se rebelam contra o racismo, né? E aí assim, hoje tem muito se questionado o feminismo negro, e cada vez mais eu vejo a importância do feminismo negro. Semana passada, a palestra trouxe elementos importantíssimos que me tocou assim profundamente. Eu sou uma ebome de candomblé, embora seja jovem, vivo em terreiro desde a infância, e sou uma ebome de candomblé. E dentro do meu terreiro e de outros terreiros com que eu faço conexão, e aí você trouxe uma fala bem importante, né, de que feministas descobriram que há 5.000 anos atrás haviam sociedades de mulheres. As sociedades africanas, elas são matrilineares, né? A nossa história, né, de matriz africana fala justamente sobre isso. A Nanã, que é um orixá, que é a orixá da sabedoria, ela foi a orixá que ousou se voltar contra o patriarcado. Ogum, que é o grande agricultor, caçador, ferreiro,
todos os orixás se rendiam a ele porque ele era o deus do ferro. E Nanã disse não. Ogum é opressor, Ogum não respeita, ele não me trata bem, e a partir de hoje, todas as minhas ferramentas, todo mundo que for me cultuar vai usar madeira. E tudo que se faz no candomblé para Nanã é com madeira, porque ela se recusou. Então, me toca muito dentro do candomblé, inclusive, encontrar mulheres brancas que chegam no terreiro, se apropriam das nossas histórias. Eu sou uma mulher de 44 anos, eu cresci dentro de um terreiro de candomblé. Então, assim, me incomoda muito, eu não me sinto à vontade, não condeno quem transforma as nossas histórias, nossos itãs, oriquins, enfim, em livros, acho lindo. Mas, sem dar o devido crédito, como você falou, da solidariedade e da intergeração, porque você senta com uma mulher que viveu a vida dela toda dentro de um terreiro, você senta com uma mais velha, de 60, 90 anos de idade, colhe dessa mais velha todo o saber ancestral, publica um livro, enfim, faz documentário, entre outras coisas, e os devidos créditos não são dados, porque geralmente as mulheres de candomblé, elas são mulheres que viveram dentro das cozinhas, não é, de outras mulheres brancas. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Gente, muito boas as contribuições. Eu adoro que vai chegando no final, a galera vai ficando mais animada para falar, o negócio vai ficando bom, né? É bom que a gente ainda tem um tempo, assim. Mas muito bom, fiz várias anotações aqui. Eu acho que, e aí vou tentar, fiz alguns pontos e vou tentar ir interagindo com coisas que todas vocês trouxeram, né? Dentro das minhas limitações. Aí, só dialogando um pouco com o que a Amanda trouxe, a Amanda falou isso do negócio de que às vezes a gente é aconselhada a recuperar nossa feminilidade. Cara, eu vou tentar lembrar, mas eu li um texto esses dias de uma feminista lésbica que falava disso, né? E que falava, não estou dizendo que foi necessariamente a sua experiência, mas ela estava falando do processo de terapia e do quão violento é para muitas mulheres lésbicas no processo de terapia receber esse recado, né, de que você tem que recuperar a sua feminilidade, etc. Então, enfim, eu vou tentar lembrar o que foi, se eu lembrar, eu falo, eu mando para as companheiras, mas eu li esses dias, mas a memória, né? E eu acho que tem um processo da feminilidade que é bem, que eu acho que fica muito nítido na lesbiandade e na lesbofobia e na violência lesbofóbica, que as mulheres lésbicas, elas viram alvo por não fazer nada, porque nada no sentido de se você não tem o cabelo grande, se você não se movimenta de uma certa forma, se você não faz um gestual, você já está sinalizando que você não está exatamente conforme, né? Você não está conforme. E os homens, o patriarcado compreende esses sinais rapidamente. E aí, não à toa, as mulheres lésbicas são alvo de tanta violência, né? De estupro corretivo, de agressões, de espancamento, E é curioso como isso vem literalmente de uma não ação em relação a alguma coisa estética, né? Você não usar maquiagem, você não usar uma roupa apertada. Não é você fazer uma coisa, não é você sair com uma melancia no seu pescoço, né? É você usar roupas normais, usar o cabelo de uma forma normal, estar de uma forma normal. Mas isso, ou seja, a feminilidade, ela é uma caixa tão apertadinha que dá para ver nitidamente quando a gente desvia, né? A sociedade identifica muito rápido as mulheres que desviam, e as mulheres são alvo de violência na rua, no espaço de trabalho, etc. Eu acho muito, e é muito interessante e muito importante esse debate que a Amanda traz, que eu acho que está presente em várias falas, está presente na fala que a Carla trouxe também, da Agatha e tal, que é esse papel das mulheres brancas no feminismo historicamente, inclusive as muitas crises e de instauração de uma desconfiança, que é a incapacidade das mulheres brancas de compreender o que é a branquitude, e compreender, inclusive, o que é o feminismo, que o feminismo não é domínio delas, né? Não é domínio nosso, e que não é o domínio da branquitude, não é isso. O feminismo não é sobre escolha de vida, estilo de vida. E tem um texto da Bell Hooks que eu gosto muito, que é aquele...
Mulheres Negras Moldando a Teoria Feminista, que é muito, eu acho muito bom, porque a Bell Hooks, ela tá ali num momento em que o feminismo, naquele momento ali, nos anos 70, etc., era muito um domínio das mulheres brancas que precisavam que chegasse um artigo até elas para elas descobrirem que elas eram oprimidas, né? Quando as mulheres negras chegavam para ela e falavam, querida, você descobriu só agora que você leu isso? Tipo, que nível de conforto é esse que você vive, que você precisou de um texto para você compreender que você é oprimida, né? Mas, enfim, muitas limitações e muitos diálogos, inclusive, sobre esses diferentes setores das mulheres, né? Mulheres donas de casa, mulheres ticanas, mulheres trabalhadoras, mulheres negras, mulheres brancas, etc. Mas quem recebe, geralmente, o palco para falar, historicamente, tanto no mercado, quanto no Estado, quanto na academia, são as mulheres brancas. E aí o feminismo acaba parecendo ser isso, né? Essa escolha, esse modo de vida, esse estilo de vida. Tá travando minha internet, gente? Não, né? Tá rolando. É que a minha internet aqui é meio trash. E aí, se travar, você pode me avisar. E que elas podem, as condições de vida materiais são mais confortáveis, especialmente das mulheres de classe média, com ensino universitário, etc., que elas podem olhar para o feminismo como um estilo de vida, e, sei lá, agora eu não depilo mais o sovaco, e é ótimo, eu continuo sendo desejada, etc. É porque você está no padrão da feminilidade em muitos outros aspectos, né, da cor, de pele, da magreza, enfim, são muitas outras coisas, não é? E quando você... E aí, esse debate que você trouxe de que para as mulheres negras, para as mulheres trabalhadoras, para as mulheres empobrecidas, isso não tá, essa possibilidade de desviar da feminilidade não está muito colocada, porque isso, inclusive, coloca em risco a sobrevivência, coloca em risco o emprego, coloca em risco relações que são importantes, de família, de comunidade, etc. E isso é muito importante, diz muito do que é a feminilidade, né? A feminilidade, ela é uma sinalização de que você está dentro, não só ameaça, e as mulheres pobres e negras já são ameaças em muitos sentidos, né? Então você não precisa sinalizar mais essa ameaça, porque as suas condições de vida já são ameaçadas o tempo todo. Então acho que esse é um debate muito importante, a forma como você trouxe é muito importante para a gente pensar isso, né? Que eu acho que é uma tarefa do feminismo pensar, beleza, nas diferenças e nas divergências, e nas diferenças materiais e concretas de geopolítica, estamos em países diferentes, nacionalidades diferentes, raças diferentes, etc. Qual é o ponto comum? No que a gente se encontra? Qual é a coisa comum? No que a gente pode lutar em comum? E aí tem uma história de um coletivo de mulheres jamaicanas que em 1977 se encontraram e elas estavam pensando, mas somos muito diferentes, de lugares muito diferentes, né, ali dentro da Jamaica, mas beleza, mas o que a gente tem em comum? E aí elas chegaram à síntese de que o que a gente tem em comum é como os homens nos tratam mal. E eu acho que isso, né, a violência patriarcal é o que temos em comum, né, que é o que nos debates dos povos racializados, é a ferida, qual é a ferida em comum que a gente tem? E aí é claro que a gente não tem a obrigação de construir solidariedade com mulheres que são cúmplices do outro lado, né, eu acho que esse debate da sororidade a qualquer custo sou muito contra, não é isso não, minha gente. Mas aí, aprofundando um pouco mais o que as outras companheiras trouxeram, acho que quando a Agatha falou algumas coisas que me lembraram acho que esse debate que a gente está fazendo, tem um texto que é muito importante, que ele também é bem fundacional do feminismo, que na verdade foi uma fala que uma mulher negra abolicionista nos Estados Unidos fez no século XIX, eu acho, que é aquele texto do "E eu não sou uma mulher". Eu acho que ele é muito importante para esse debate que a gente está fazendo aqui. Eu não sei se vocês conhecem, vou escrever aqui o nome dela. Porque estava bem no meio desse debate sobre o sufrágio, né, sobre o direito ao voto nos Estados Unidos, e aí eles estavam numa assembleia e tal, e ela já era uma mulher nos seus 54 anos, mais ou menos, e ela, abolicionista, enfim, uma pensadora, né, negra, e a galera estava falando sobre, e aí os opositores do voto feminino estavam falando, não, mas as mulheres não podem votar, as mulheres são muito delicadas, as mulheres a gente tem que abrir a porta para elas, a gente tem que cuidar delas, etc. E aí, que bom, Érica, eu trouxe esse texto semana passada, legal.
É isso, né? E essa Gertrude, ela fala um negócio, 1851, ela fala, tipo, eu tô aqui com o meu braço forte de arar campo, eu não sou uma mulher, nenhum homem joga jaqueta no chão para eu passar por cima, nenhum homem abre a porta para mim. E eu acho que essa provocação dela é uma provocação que tem que acompanhar a gente, inclusive para a gente não permitir que as feministas brancas do feminismo como estilo de vida tomem o feminismo, digam que aquilo que elas estão fazendo é feminismo, porque não é, né? Enfim, acho que é isso. Acho que o feminismo, assim como muitos movimentos sociais, teóricos, políticos, está em disputa, né? Tem gente que diz que sim, que feminismo é meu corpo, minhas regras, uma mulher branca, linda, magra, dizendo que não se depila, pelada, de biquíni no Instagram. Tem gente que diz que é. Eu acho que não é. Acho que a gente tem que fazer uma disputa disso, essa é a disputa, né? Vamos permitir que essa galera leve? Se levar, o capitalismo ele é plástico, ele se apropria de tudo, né? Tanto que já está levando, né? O feminismo está na boca da Globo, está todo mundo achando ótimo ser feminista. Por quê? Isso tem que ser uma causa de preocupação para a gente, né? Tudo está em disputa. Nada, no capitalismo, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, é que tudo pode virar mercadoria, minha gente, eu não duvido de nada. Às vezes a gente acha que a gente está numa luta muito radicalizada, tudo vira mercadoria, os caras estão aí, enfim, extraindo nosso valor, nosso trabalho, nossa vida não é à toa, né? Com essa capacidade aí, com o aparato policial, com tudo. E aí, eu acho que tem um debate também, muito importante, que é um debate essencial para a gente fazer, que é essa questão de como que se constrói solidariedade, considerando que somos muito diferentes, mulheres de setores, de raças, enfim, com questões muito diferentes, e como é que você constrói solidariedade num processo histórico de muitas desconfianças e de muitas traições. A gente não tem como construir solidariedade ignorando que mulheres brancas foram cúmplices dos grandes crimes da branquitude do império, né, ao longo da história. A gente não vai avançar ignorando isso, né, ou permitindo que a branquitude ignore isso. Eu acho que apresentando a nota fiscal na porta, né, o recibo na porta. Acho que isso é bem importante, assim. E eu acho Silvia Federici, ela não entra muito nesse debate, mas tem uma outra feminista que eu acho ela bem interessante, que ela chama Maria Mies, que ela é uma alemã, que ela faz um debate um pouco parecido com a Federici, nesse sentido de olhar para esse outro que a Europa, que a branquitude europeia produziu, né? Esse outro como sendo a natureza, as colônias, os povos racializados, as mulheres, esse outro que tem que ser civilizado, que tem que ser domado, etc. A Maria Mies, ela vai olhar para o processo de caça às bruxas, para olhar também para a produção dessa mulher branca. Então, ela vai falar uma coisa que eu acho que a Federici não fala, mas que para a Europa produzir a mulher branca, que é essa mulher branca que é cúmplice dos crimes do homem branco, que é delicada, que é domesticada, que é domesticizada, etc., a Europa precisou matar muita mulher. Eles precisaram matar mais de 8 milhões de mulheres. Eles precisaram cometer o que elas chamam de um genocídio, né? Um genocídio de pessoas mulheres, de fêmeas humanas, adultas, adolescentes. Eles precisaram matar muita mulher para você produzir essa mulher domesticada que será cúmplice de todos os seus crimes em todos os continentes. Assim. É uma análise política que eu acho bem interessante para a gente pensar, inclusive, porque hoje em dia a gente está vivendo um processo político em que não são só os homens que estão no governo Bolsonaro, né? Não são só os homens que cometem os crimes contra as mulheres, né? Então, e aí tem uma outra feminista que eu acho maravilhosa, que é a Andrea Dworkin, que ela era uma mulher judia que passou por muitos processos de empobrecimento, adoecimento, prostituição, passou por muitos processos de violência econômica, etc., e que escreveu muito sobre violência. Ela escrevia de uma forma, assim, do fígado. Então, é uma leitura, eu acho, muito importante, assim, uma escrita de muita raiva, né? Mas ela tem um livro que eu acho muito interessante, infelizmente só tem em inglês, acho que esse era um livro muito importante para existir em português, ainda mais no Brasil de hoje, que se chama Mulheres de Direita, a Política da Mulher Domesticada. E aí ela vai olhar para as mulheres de direita nos Estados Unidos nos anos 70, para essas mulheres que se aliam às mulheres brancas, que se aliam à direita evangélica, cristã, racista, etc. E, cara, ela faz umas análises muito interessantes que eu acho que são importantes para a gente pensar, para pensar essa cumplicidade da branquitude das mulheres brancas com os crimes, né, do patriarcado, do racismo, etc.,
e como ela era feminista radical, ela vai olhar para as instituições do patriarcado, para o casamento, para a prostituição, para a pornografia, que é uma coisa que elas fazem, que eu acho muito importante para a gente. E ela fala, as mulheres de direita, as mulheres conservadoras, elas acreditam, elas olham para a sociedade e elas veem que ser mulher é perigoso. E aí elas topam, por exemplo, um contrato de casamento, porque qual é a promessa do contrato de casamento para uma mulher? Eu prometo que você vai sofrer violência de um homem só, e não de um número indeterminado de homens. E aí ela fala, ela topa o casamento, a heterossexualidade, achando que essa promessa vai ser cumprida, essa promessa nem é cumprida, mas ainda assim ela compreende que esse lugar é um lugar em que ela está, que essa mulher, ela olha para as mulheres, por exemplo, anos 70, dos movimentos de direitos civis, ou da luta contra a guerra, dos protestos contra a guerra no Vietnã, aquela coisa da libertação sexual, que na verdade é isso, muitos questionamentos depois de várias feministas críticas de que libertação sexual era essa, que eram mulheres com homens muito novas, com homens mais velhos, mulheres brancas, jovens, engravidando, sem conseguir. Então, isso é libertação sexual em quais termos? E aí ela fala, as mulheres conservadoras olham para isso e falam, isso é liberdade onde? E aí eu acho que ela traz um debate importante, que é a esquerda, de modo geral, né, pensando em campo progressista, a esquerda, os movimentos sociais de emancipação, vamos continuar perdendo mulheres para o conservadorismo na medida em que a gente continuar mentindo para as mulheres, né? De que você ser libertada sexualmente é uma coisa boa, de que você, na verdade, ficar com todo mundo é muito bom, que isso é uma realidade que está colocada para todo mundo. Então, a Dworkin, ela faz essa... Ih, caiu. Gente, minha internet caiu, né? Não, tá tudo bem aqui. Tá. Não, tá aqui também. Eu ia falar que eu acho que tinha apagado as mensagens. É porque para mim aqui caiu, é loucura, né? Perdeu sua conexão, ficou preto e voltou. Então, ela faz esse debate de uma forma bem interessante, que eu acho que é muito importante para a gente. E aí, resgatando isso que a Carla falou, da situação da Madalena Giordano, que é Gordiano, né, que é uma situação brutal e que é simbólica disso, né, de que a extração da vida, do tempo de trabalho, das condições de estar vivo, de ser um ser humano completo das mulheres negras, os agentes dessa violência contra as mulheres negras, dessa extração, não são só os homens, né? As mulheres brancas são grandes agentes nesse processo, e não vai ser apagando esse fato que a gente vai avançar, assim, em nome de sororidade nenhuma e de silêncio nenhum, né? Não pode ser, porque senão a gente não avança, a gente não consegue construir. Eu acho que um desafio que está colocado para a gente no próximo ciclo é reconstruir laços de solidariedade, de modo geral, assim, para a luta socialista, comunista, antirracista, no campo, na cidade. Eu acho que é reconstruir os laços de solidariedade entre nós para a gente avançar, sabe? Eu acho que não se constrói laço de solidariedade com pontos cegos. Isso é um ponto cego grande que não pode ser ignorado, né? É um ponto cego para quem interessa que seja ponto cego, para quem fica desconfortável de olhar para os seus próprios acessos e privilégios, né? Então, eu acho que a provocação e a incidência das mulheres negras, das mulheres racializadas, indígenas, das mulheres empobrecidas, trabalhadoras no feminismo, ela é essencial, senão não é feminismo, né? Senão é outra coisa, senão é Avon, é modo de vida, sei lá, qualquer coisa, né? É um negócio que pode virar produto muito fácil, assim. Gente, eu acho que cobri um pouco, tentei cobrir no geral, assim, a Laura falou, né, que é isso, né, as mulheres negras são atingidas e atacadas e não conseguem esse laço de solidariedade muitas vezes por conta de um lado a branquitude e do outro lado o patriarcado. Então, por isso que eu acho que um debate que a esquerda vem fazendo ao longo dos últimos anos, esse debate de a mulher negra está na base da pirâmide, e é com ela, né? Então é com ela. Não tem como, para se emancipar o conjunto das mulheres negras na sociedade, necessariamente tem que emancipar todo mundo. Porque dá para a vida dos homens melhorar sem a vida das mulheres negras melhorar. Dá para a vida das mulheres brancas melhorar sem a vida das mulheres negras. Se a vida das mulheres negras melhorar, a vida de a sociedade necessariamente se altera. Porque tem que mudar tudo, estruturalmente, né? Para sair de condições de servidão econômica, sexual,
enfim, de relações de escravidão, inclusive, que é isso que a gente vive, né? Trabalho análogo à escravidão ou escravidão declarada dentro de casa, como era a situação da Madalena ao Brasil afora, né? Como Carla falou, a gente nem sabe, essas são as histórias, o lodo que sobe, né? Mas, enfim, eu acho que tem as lesbofeministas mexicanas tem me ajudado muito a pensar desde um lugar que é o nosso, né? A gente se pensar dentro do continente que a gente está, pensar essas relações de poder. E as relações de poder que atravessam, inclusive, o feminismo, né? Um debate que elas fazem e que as comunitárias fazem em temas feministas, que eu acho que eu não lembro se é na Bolívia, mas eu posso mandar para vocês depois. Eu acho que é na Bolívia, que é a Maria Galindo, que ela faz esse debate sobre a necessidade de você despatriarcalizar o Estado. E aí ela fala, as latino-americanas, a Galindo, a Pisano também fala sobre muita coisa que é dita como sendo feminismo, não é, né? Na verdade, são debates de mulheres, de direitos de mulheres que foram cooptados por agências de financiamento internacional, pela cooperação internacional, pela ONU, por fundações de fundo empresarial, de direitos humanos, etc., que são agendas reformistas e que, na verdade, desmobilizam o movimento de mulheres. Então, o que várias latino-americanas vão denunciar também é o processo de muitas mulheres latino-americanas muito radicalizadas dos anos 70, 80, que nos anos 90 foram contratadas por essas agências, pela ONU, por ONGs, então um processo de ONGização do feminismo, que atinge todos os movimentos sociais, né? Que atinge o movimento negro, que atinge o movimento no campo, que é esse processo de cooptação mesmo, que é muito forte em cima do feminismo. É isso que a gente falou antes, não é à toa que a Globo está falando de feminismo, que feminismo é pauta até no BBB. Tem um processo aí de disputa do que é isso. Então, um feminismo que fala de anticapitalismo, de antirracismo, de reforma agrária, reforma urbana, eu acho que, não, eles não querem isso, tem que ser um feminismo que fala sobre sinta-se bem com o seu corpo, compra esse biquíni, que é um biquíni para todos os tamanhos, enfim, é isso, né? Tá em disputa, cabe a gente colocar a nossa disputa também, né? A Bianca colocou aqui, tenho ouvido falar ultimamente sobre a Maria Lugones, que propõe o feminismo decolonial. O que você acha? Eu não conheço, já ouvi o nome dela também, mas eu não conheço o feminismo decolonial. Eu acho que, assim, eu concordo bastante com essa crítica que várias feministas latino-americanas fazem, desse processo um pouco tanto de onguização como de academização, não sei se isso é uma palavra, do feminismo, né, que é você criar piscinas de investimento em torno de certas teorias, né, enquanto outras ficam sendo marginalizadas, assim. Então, eu acho que tem esse processo acontecendo muito vivo na América Latina, eu acho que no mundo todo, enquanto algumas outras teorias e abordagens vão sendo marginalizadas, assim, você cada vez, por exemplo, muitas feministas denunciam isso, inclusive em relação à linguagem, ao termo gênero, dizendo, bom, esse é um termo que ele reflete uma derrota histórica nossa, né, porque você deixa de nomear o agente da violência. Violência de gênero nomeia muito menos a realidade do que você dizer violência masculina, violência contra as mulheres. Então, elas problematizam muitos esse caminho um pouco sinuoso de coisas que a gente considera que são vitórias, e elas falam, isso daí não é vitória, não. Então, eu conheço um pouco mais essas aqui, que é o feminismo da diferença, que elas se chamam feministas da diferença, que é a Margarita Pisano, a Andrea Franuli, que são, acho que a maioria são chilenas. Mas a Maria Lugones eu só ouvi falar, então não tem muito como, se eu falar, eu ia estar inventando. É isso, gente. Se alguém quer falar mais alguma coisa, que a gente, de repente, alguém faz uma última contribuição e encerra. Cecília, tem uma pessoa que participa aqui com a gente que é poeta, né? E já se inspirou e quer compartilhar, que é a Valquécia. Então, a gente abre também um pedacinho para ela, mas vamos esperar para ver se mais alguém quer falar, né? Mais uma fala. E a gente fecha, de repente, com um poema. Massa. Eu vou, se ninguém... Gente, muito obrigada a vocês, assim, tipo, as contribuições foram incríveis, não sei se eu consegui, eu espero ter conseguido dialogar um pouco com as contribuições de vocês, que foram muito boas, que eu aprendi muito, e é isso, né? Vânia, muito legal, eu fico muito feliz. Eu queria propor também de eu ler um texto, tem um texto que a Samanta deve conhecer, porque eu leio esse texto no final de toda a aula, porque eu acho ele muito bom, é um texto curto, dessa feminista Andrea Dworkin,
que ele é um texto em que ela está falando do patriarcado como se ele fosse uma pedra. Eu acho ele muito bom e muito simbólico desse debate, das mentiras que a gente conta para a gente mesmo, algumas movimentações que acontecem que a gente interpreta como sendo vitórias e que talvez não sejam vitórias, desse movimento de disputa do feminismo, do debate da branquitude, dos privilégios, do capitalismo, etc. Então, eu acho a mensagem dele muito boa. Então, se ninguém mais tiver nada para falar, eu queria, de repente, dar uma lida nele, e aí depois a gente abre para encerrar com a poesia, se tudo bem por vocês. Vou ler, então, aqui. É um texto da Andréa Dworkin, vou escrever aqui o nome dela de novo, que ela é tiro, porrada e bomba. Já faleceu, mas ela era. Muitas mulheres, eu acho, resistem ao feminismo porque é uma agonia estar plenamente consciente da brutal misoginia que permeia a cultura, sociedade e todas as relações pessoais. É como se a nossa opressão tivesse sido forjada em lava, eras atrás, e agora fosse granito, e cada mulher está enterrada dentro dessa pedra. Mulheres tentam sobreviver dentro da pedra, enterradas nela. Mulheres dizem, eu gosto dessa pedra. O seu peso não é demais para mim. Mulheres defendem a pedra dizendo que ela as protege da chuva, do vento e do fogo. Mulheres dizem, tudo que eu sempre conhecia é essa pedra, o que existe sem ela? Para algumas mulheres, estar enterrada dentro da pedra é insuportável. Elas querem se mover livremente, elas querem usar toda a sua força para escavar com as próprias mãos a pedra dura que as encerra. Elas quebram suas unhas, machucam seus pulsos, rasgam a pele das mãos até estar em carne viva e sangrando. Elas cortam seus lábios na pedra e quebram seus dentes e sufocam no granito conforme ele se esfarela para dentro das suas bocas. Muitas mulheres morrem nessa desesperada, solitária batalha contra a pedra. Mas, e se um impulso em direção à liberdade nascesse em todas as mulheres enterradas na pedra? E se o material da pedra em si se tornasse tão saturado do cheiro dos corpos putrefatos de mulheres, o cheiro acumulado de milhares de anos de decomposição e morte e assassinatos, de tal forma que mulher nenhuma pudesse conter a sua repulsa? O que fariam essas mulheres se, finalmente, desejassem ser livres? Eu acho que elas estudariam a pedra. Eu acho que elas utilizariam cada faculdade mental e física disponível a elas para analisar a pedra, sua estrutura, suas qualidades, sua natureza, sua composição química, sua densidade, as leis físicas que determinam suas propriedades. Elas tentariam descobrir onde a pedra estava erodida, que substâncias eram capazes de decompô-la, que tipo de pressão e força eram necessárias para esmagá-la. Essa investigação requereria rigor e honestidade absolutos. Qualquer mentira que elas dissessem a si próprias sobre a natureza da pedra impediria a sua libertação. Qualquer mentira que elas dissessem a si próprias sobre a sua condição dentro da pedra perpetuaria a própria situação que havia se tornado intolerável. Eu acho que nós não queremos mais estar enterradas dentro da pedra. Eu acho que o cheiro das carcaças femininas em decomposição finalmente se tornou tão abjeto para nós que estamos prontas para encarar a realidade sobre a pedra e sobre nós mesmas dentro dela. Deixa eu ver, gente. Eu vou mandar, é um texto de um livro, é uma tradução livre, na verdade, que eu fiz, porque o texto é em inglês, mas eu vou escrever para vocês aqui o nome do texto. Esse texto, para mim, é muito importante, eu acho que ele é um texto muito forte e até um pouco violento, né? Ele é pesado, mas acho que ele é uma metáfora importante para a gente, né? São muitas mulheres que morrem tentando sair dessa pedra, são muitas mulheres que consideram que a pedra não é um peso demais, esse peso eu carrego, tudo bem, eu divido aqui com a minha mãe, eu divido aqui, e esse chamado, né, de que não podemos contar mentiras para nós mesmos e para as nossas companheiras sobre a natureza dessa pedra, né? É isso, gente. Vou abrir, então, para a companheira declamar a poesia, estou animada. Boa noite, primeiro. Parabéns pela explanação, foi maravilhosa. As mulheres também que contribuíram. Então, eu fiquei pensando na hora que a Carla estava falando, né, da arte da palhaçaria dela, e ela falando sobre o sorriso, sobre risada. Nós, mulheres, somos educadas desde pequenas, né, a comportar como mocinhas, né? Nos comportarmos como mocinha. E a nossa risada alta, a nossa gargalhada, ela é muito podada, né? Nosso jeito, né? E eu fiquei pensando, porque eu
escrevo como uma forma de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. E aí eu fiquei pensando que na hora que ela estava falando, veio uma inspiração sobre falar como que a mulher se sente no abuso com esse sorriso, né? Então eu vou ler para vocês. Escondia a minha risada, eu não podia ser feliz. Precisava esconder cada tentativa de esboçar alegria. Se o abuso enxergasse minha ousada tentativa dos movimentos labiais leves, era tapa, era fria. No olhar do abuso eu podia escutar o grito, não ria. Chegar em casa, com certeza teria agressão física. O riso eu escondia cada vez, mais a cada dia, com medo de ter mais uma briga. Fui deixando de ser sorriso, alegria, na tentativa de evitar por mais uma vez ser agredida. Mas o tempo passou. Quebrei o ciclo da violência. Não vou aceitar ser mais ferida. Eu mesma gritei. Sorria, sorria. Ninguém vai te intimidar agora. Pode sorrir para a vida. Seja feliz. Movimente os lábios, dê gargalhadas altas, que há muito tempo deixou de ser sua marca. Reconquiste sua autonomia, sua autoestima. Vai, não perca mais tempo. Sorria, sorria. Obrigada. Ai, que lindo, Valquécia, muito lindo. Obrigada, obrigada por esse presente pra gente. Lindo demais, lindo demais. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, só renovar o agradecimento, Ana Paula Samanta, por me chamar, é uma honra muito grande, eu acredito muito, de verdade, eu acho que se tem uma política que eu acredito é nesses espaços autoconstruídos e organizados por mulheres, eu acho que é isso, e essa que é a construção do mundo que a gente quer, né, tá aqui materializado, não é uma coisa da imaginação, é isso daqui. Então, agradeço muito, muito mesmo, pelo convite, e podem contar comigo, para o que der e vier, estou junto, vamos, pode me usar. E, companheiros, obrigada por estarem aqui hoje. Sei que não é fácil, que é muita coisa online, é sobrecarga, é trabalho, é 1 milhão de atividades online, ainda é ler, escutar durante mais de 2 horas. Então, é muita generosidade de vocês também estarem aqui. Muito obrigada. Desculpa qualquer groselha que eu falei. Vou mandar os slides, vou tentar mandar todas as anotações, algumas referências, né, que eu falei. Vou mandar links, o que tiver link, etc. E vou botar meu e-mail aqui, para vocês entrarem em contato, e o que vocês precisarem, galera, tamo junta, tamo juntona, isso aí.